Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 27 de março de 2023. Confira os destaques desta segunda-feira. Suspeito de planejar ataque contra Sérgio Moro tem algo em comum com Lulinha, o advogado. Viagem de Lula à China é cancelada. Rodrigo Pacheco fazia parte da comitiva. Será que agora a CPI mista de 8 de janeiro será instalada antes? Muita gente que fez o L já se arrependeu. Esses assuntos e muito mais, agora em Oeste Sem Filtro. Lula criou um site para combater mentiras nas redes sociais. O nome é Brasil contra Fake. No Twitter, Lula escreveu o seguinte, abre aspas, o Brasil sofreu muito com mentiras nas redes sociais nos últimos anos. Precisamos fortalecer uma rede da verdade. Durante a campanha eleitoral, o TSE puniu a equipe de Lula em pelo menos 6 ocasiões pelo uso de fake news. Numa delas, Lula associou Jair Bolsonaro ao canibalismo. Em outra, comparou Bolsonaro a Hitler. Isso sem contar promessas que não foram cumpridas. Olha, eu seria irresponsável se tivesse concorrendo à presidência da República, com muitas perspectivas de ganhar, para chegando ao cargo ficar pequeno e ficar brigando com alguém. Eu não vou voltar para brigar com alguém porque eu preciso voltar para governar o país. E eu não vou perder tempo com quem quer que seja. Eu quero perder tempo discutindo soluções para o povo brasileiro. Esse Lula que vai voltar a presidir o país. Senão seria melhor eu ficar em casa. Eu não vou ganhar um cargo de presidente e fazer uma campanha para depois eu ficar com políticas pequenas tentando me vingar de alguém. Pois é, depois da posse, Lula tem feito o contrário. Continua, por exemplo, querendo vingar-se de Sérgio Moro. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra foder aqui. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que eles visitavam lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. O Oeste reuniu mais algumas declarações recentes de Lula que as agências de checagem ou não viram ou acharam verdadeiras. Confira. Hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano, sabe? A economia brasileira não cresceu a nada o ano passado. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso do Brasil, ustedes saben que después de un momento auspicioso de Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, cuando gobernamos entre el 2013 y el 2016, houve um golpe de Estado, se cometió un golpe de Estado, se derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Será que esse site vai funcionar? Boa tarde, Silvio Navarro. Boa tarde, Cris. Boa tarde, mestre Augusto Nunes, meu irmão. Querida Ana Paula Henkel, e uma ótima semana para você que nos faz companhia aqui de segunda a sexta-feira no Oeste Sem Filtro. Bom, Cris, como checar uma informação se este governo é fake? Um governo que em 90 dias não produziu absolutamente nada, a não ser
bravatas, a não ser o melhor estilo palanqueiro do Lula, que ele tem adotado, como se ainda não tivesse a campanha eleitoral, falar mal e citar o antecessor Jair Bolsonaro em 1 a cada 2 discursos, nós contamos, está disponível no acervo do Palácio do Planalto os discursos feitos pelo Lula, a transcrição que a assessoria dele disponibiliza, então tá lá, basta procurar quantas vezes ele falou sobre Bolsonaro. Quantas vezes ele falou sobre corrupção, por exemplo? Nenhuma. Mas sobre Jair Bolsonaro, sim, o tempo inteiro. Ele disse que o PIB, você acabou de acompanhar, não cresceu nadinha no ano passado. É mentira. O PIB cresceu. Está lá e números são números. Não adianta brigar com números. Ele disse que Dilma Rousseff falou mais de uma vez. Sofreu um golpe. Ora, um golpe chancelado pelo seu grande aliado Renan Calheiros, que presidiu o Senado, presidiu o Congresso, portanto, naquele dia, um golpe chancelado por Ricardo Lewandowski, talvez o mais petista dos ministros do Supremo Tribunal Federal em atividade. Ora, se isso não pode ser checado porque é mentira, o que será que vai apurar o tal site que ele acabou de colocar no ar? Pior, o que mais intriga é ver um site contra fake news que termina com a extensão gov, ou seja, quem está pagando por esse trabalho, quem está pagando essa atividade, se é que a gente pode chamar de trabalho, somos nós, os pagadores de impostos. Está saindo do nosso bolso, é disso que se trata. Ana Paula, uma ótima tarde para você. Esse site Brasil contra Fake até parece piada, né? Parece, Cris. Parece piada, né? Seria cômico se não fosse trágico. Boa tarde, Cris. Boa tarde, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. E muito boa tarde à nossa audiência maravilhosa. O problema é esse que o Silvio levantou, né? Nós vamos pagar essa comédia, esse stand-up comedy. Uma abertura histórica essa do Sem Filtro, porque resgatamos as fake news do Lula. Muitas agências de checagem desapareceram, desde 1º de janeiro, elas desapareceram. Elas que estavam em polvorosa e ficaram em polvorosa durante 4 anos, 24 horas por dia, 7 dias na semana, elas simplesmente desapareceram. Até hoje, nenhuma delas disse que aqueles 122 milhões de famintos da ministra Marina Silva do Lula, lá em Davos, ministra do Meio Ambiente, até agora não falaram absolutamente nada, né? A armação do Sérgio Moro, né? Esse plano para assassinar o senador e também a família, como o Silvio muito bem colocou. Dilma sofreu um golpe com a chancela aí, com as digitais do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é golpista, então, é isso? E tem uma que nós não colocamos na nossa abertura, que ele repetiu de uma maneira impressionante durante a campanha, que é que nós fomos censurados, nós não podemos nem falar, né, sobre o assunto, de que ele havia sido inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele nunca foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Houve uma discussão, inclusive no TSE, com uma das desembargadoras lá, dizendo, olha, não dá para a gente punir quem diz que ele foi inocentado ou não foi inocentado, que ele é um descondenado, porque essa é uma discussão, inclusive no campo jurídico. Juristas, advogados, eles debatem aí essa semântica, né, de falar inocentado, descondenado, e ele nunca foi inocentado. Né? O Supremo Tribunal Federal simplesmente suspendeu a ação, tirou das mãos da primeira instância de Curitiba, né? Passou para outro fórum, e aí o processo, né, malandramente caducou. Mas Lula nunca foi inocentado, ele foi condenado em primeira instância, depois condenado de novo em segunda instância pelo TRF4 de Porto Alegre, 3 desembargadores indicados pelas administrações petistas, depois condenado novamente, né, mais uma reafirmação aí da condenação dele no Supremo Tribunal de Justiça. Ele nunca foi inocentado, e isso ele disse à torta e à direita aí durante a campanha presidencial.
Quem sabe amanhã a gente coloca, né, essa fala dele aí também nesse repertório e vamos ver se essa fala vai entrar aí no site do governo. Augusto Nunes, boa tarde. Queremos sua opinião. Boa tarde, Cris, querida. Bem-vinda para esse trabalho aqui também. Silvio, meu irmão. Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. É aquela tarja, né, que a gente estava vendo agora há pouco. O Tom Jobim diz tudo. O Brasil não é para principiantes. Um mentiroso compulsivo diz que vai criar agora um site para combater a mentira. Nessa linha, o site podia também fazer publicações especiais, né? Nós temos o Boulos, poderia escrever sobre a importância do direito de propriedade, né? Vamos ver aqui, tinha algumas ideias que eu queria dar para eles. A Glaze, né? Como deve se comportar uma mulher na presidência de um partido. O Zé Dirceu, como é que se faz negócios desonestos, né? com uma consultoria, né? Que só trabalhava para capitalistas selvagens e se apresentava como pertencente a um socialista, ao guerreiro do povo brasileiro. Isso aí não vai faltar. O Lula, ele mente como quem respira. Mente como quem respira. E a Dilma Rousseff também pode lançar um manual para explicar como é que se deve falar bem em público, de maneira inteligível. Então é uma piada. O Lula acaba de contar uma das grandes mentiras da história. Ele já duvidou do atentado contra o presidente Bolsonaro, quase morreu. Ele disse, não, mas não tinha sangue na faca. Quer dizer, está bem ele, estamos bem de Sherlocks, né? E me vem com um negócio desses. Pois olha, se ele fizesse uma coisa séria, exemplos de mentiras, ele podia preencher 300 páginas com o que ele disse só depois da posse. Silvio, quer complementar? Só dois detalhes aqui. Primeiro que enquanto a Ana e o Augusto falavam, eu naveguei rapidamente pelo site, que eu não tinha entrado nesse site. E ali tem falso que, e tem ali o determinado tema. Depois de um parágrafo, o que o site faz? Clique aqui para ler a matéria completa no, 3 pontinhos, não vou dar o nome, consórcio da imprensa. Eles linkam, eles remetem para os veículos que se auto-intitulam do consórcio da imprensa. Era só isso, acho que está explicado. Então vamos seguir. O governo de Lula nem chegou aos 100 dias e muita gente já lamenta de ter votado no candidato do PT. Uma das mais recentes arrependidas é Alda Fernandes, presidente do Sindicato dos Metroferroviários de Minas Gerais. Ela disse que a categoria se sente traída. Eu jamais esperei que esse dia ia acontecer com a gente. A sensação que eu tive ontem e tenho ainda hoje é de traição. De traição do governo federal. De traição do Lula. Porque eu acreditei nele, a categoria acreditou nele, fizemos campanha, participamos de várias coisas, encontrei muitos companheiros na luta aqui para que ele fosse eleito. E foi isso que ele nos deu. Na realidade, é uma traição que ele fez com a categoria metroferroviária. O fato dele não receber essa categoria mostrou o quanto ele pouco se importou com a nossa venda. O escritor Paulo Coelho manifestou-se no Twitter. Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi eleitores, faz parte, mas não estou vendo o meu voto ter valido a pena. E agora, adianta lamentar, Ana? Não foi por falta de aviso, né, Cris? Então o pessoal já estava pedindo, sobe a plaquinha, aqui, ó, é essa, ó, porque não foi por falta de aviso. Uma coisa que não dá para a gente acusar o Lula é de estelionato eleitoral, porque
tudo o que está acontecendo, ele disse que ia fazer de uma maneira ou de outra, ele deu todos os sinais, apesar de alguns tratados de paz, digamos assim, eles foram travestidos, né, com uma roupinha de tolerância, de amor ao mercado, de amor aos oponentes políticos, mas quem tem o DNA do PT, né, de roubalheira, de corrupção, de armação, de uma infinidade de penduricalhos num governo absolutamente voltado para si, para um projeto de poder. Todo mundo sabia que esse terceiro tempo do petismo ele seria o que foi o primeiro tempo, o segundo tempo com Lula e o terceiro tempo com um requinte de crueldade, de revanchismo, de vingança. E hoje nem o próprio Lula consegue esconder isso. Né? A armação do Sérgio Moro, um plano descoberto pela Polícia Federal, meses de investigação, não apenas o Sérgio Moro, né, estava aí na mira dos bandidos, mas outras autoridades também, e ele vai a público e diz que tudo é uma armação do senador Sérgio Moro. Aliás, até hoje, um pequeno parênteses aqui, nenhuma palavra do senhor Rodrigo Pacheco em relação a isso, presidente do Senado. Estamos falando de um senador da República, Sérgio Moro. Nenhuma palavra também por parte de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Né? Bom, fechado parênteses, é inacreditável que as pessoas caíram nesse canto da sereia. Todo mundo sabia. Se voltarmos um pouquinho à fita, Olavo de Carvalho foi chamado de o grande teólogo aí das conspirações e que uma delas seria o Foro de São Paulo. Ora, hoje eles falam do Foro de São Paulo, o próprio Lula, Gleisi, todos eles, né, Dirceu, eles falam do Foro de São Paulo com a boca cheia, porque nós sabemos que o que eles queriam, entrando na presidência, voltando para a presidência do Brasil, era isso, era continuar um projeto de poder além do Brasil, que colocava o Brasil na rota do Foro de São Paulo, mais uma vez, de mãos dadas com as ditaduras que fazem parte do Foro de São Paulo, com ditadores como Daniel Ortega, da Nicarágua, que nós não podemos, fomos censurados também durante a eleição presidencial, de tocar nessa relação ricamente, detalhadamente documentada. Ditadores da África, Venezuela. Então, né, aqueles que fizeram L e se arrependeram, as cartas estavam todas sobre a mesa, só caiu nesse canto da sereia quem, de fato, anda de mãos dadas com o PT, agora e lá atrás. Silvio Navarro, a sua opinião. Olha, Cris, eu acho que a Ana toca num ponto central, porque o Lula não é nenhum novato na política, pelo contrário, ao lado de alguns dos seus aliados aí, das famílias Calheiros, Barbalho e companhia, eles retratam o que há de pior de um velho Brasil, né? Um Brasil que a gente, inclusive, no caso dele, Lula, achou que já tinha deixado para trás quando ele foi preso na Operação Lava Jato e todos os escândalos dos governos do PT que ele ajudou e participou, e inclusive se locupletou, né? Porque tem aí o sítio, tem o triplex e tudo mais. Bom, ou seja, não adianta dizer que está arrependido agora. Em relação a sindicalista e ao Paulo Coelho, eu não tenho dó de nenhum dos dois. A sindicalista, porque ela apoiou o Lula e apoia o Lula, porque o fato de ter um sindicalista na presidência significa ampliar o seu poder de barganha, mais benefícios e empurrar o patrão contra a parede. No caso, o patrão é o Estado, nesse caso, mas eles fazem isso com as empresas, com a iniciativa privada também. No caso do Paulo Coelho, muito menos. Ele que vá agora às margens do Rio Piedra, sente e chora, como e chore. Porque, veja, ele galgou espaços na Academia de Letras e ganhou muito dinheiro com seus livros por ser um intelectual de esquerda, essa gente virtuosa, né? E por conta de tudo isso ficou famoso, ampliou ali o seu leque de participações na própria mídia, inclusive. Então, não tenho dó de nenhum dos dois. Agora, hoje é a sindicalista e o Paulo Coelho. Tem mais alguns nos últimos meses. Seguramente pode apostar que até o final do ano, esse governo não tem 100 dias ainda, até o final do ano, com certeza serão milhões de pessoas arrependidas.
É pouco tempo de mandato e muita gente arrependida, hein, Augusto? Mas sem dúvida. Agora, eu não entendi bem porque que a sindicalista lá tá brava com o Lula. Não sei bem o que fez. Agora, como disseram a Ana e o Silvio, esperavam o quê? O Lula era pouco conhecido entre eles. Então, por exemplo, ela se queixa de não ter sido recebida, pelo Lula. Mas o Lula não viu ainda todos os 37 ministros. Ele não tem tempo. Tem ministro que ainda não foi apresentado ao Lula. Se cruzar com o cara, não sabe o nome. Não sabe o nome. E quanto ao Paulo Coelho, é fantástica a razão que ele apresenta para ter se decepcionado com o Lula. Que caiu na trampa de um juiz desqualificado. Que se não tivesse feito isso, ainda mereceria a confiança do Paulo Coelho. Ele está dizendo que o Lula é ingênuo. Aí faz sentido. Porque o que tem de espertalhão, gente metida a esperta aí no meio desses arrependidos, é uma grandeza. Ana, voltamos com você. Tem dois pontos que eu queria acrescentar rapidamente. O primeiro é que muita gente aí que se auto-intitula conservador, liberal, né, que não quis aí, não vou mexer com o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não é o conservador raiz, não é o conservadorismo raiz, e tentou colocar no mesmo patamar Bolsonaro e Lula e pregou o voto nulo. Não, porque o voto nulo é belo e é moral, e votar nulo nessa eleição não tem problema nenhum. Olha, essa conta é de vocês também. Esse desgoverno, ele faz parte da conta de vocês também. Porque muito além de reeleição do presidente Bolsonaro, o que estava em jogo era a reeleição de um Brasil aí comprometido com o progresso e o Brasil na beira de um precipício, que é o que nós estamos vendo, né? E 90 dias de governo, diante aí de muitos que parecem, né, que se arrependeram de fazer o L, como o Paulo Coelho, o Paulo Eduardo Martins fez um tweet maravilhoso, né, que levanta aí, né, um certo alerta, inclusive nos petistas. Muitos dizem que o Alckmin como vice seria o establishment, o deep state empurrando o Alckmin a posto aí a elevar até a presidência, a ascender à presidência da República, sem de fato conseguir ser eleito. E aí o Paulo Eduardo Martins tuitou isso numa brincadeira aí com o alquimista, né? Começou a alquimia. E tem muita gente preocupada, né? Se de fato o impeachment do Lula já está no radar, inclusive da turma do Alckmin. Agora, 6h08, já são 45 mil pessoas nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência. O suspeito de planejar ataque contra Sérgio Moro tem algo em comum com Lulinha, o advogado. Foi Fábio Tofik quem tirou da cadeia no ano passado Patrick Wellington Salomão, vulgo Forjado. Ele faz parte da cúpula do PCC e está foragido. Tofik também livrou o filho de Lula de uma ação da Operação Lava Jato. O advogado defendeu Lulinha, acusado de receber mais de 100 milhões de reais do Grupo Oi por meio da empresa Gamecorp. O caso foi arquivado pela Justiça Federal de São Paulo. Tofik é um dos militantes do grupo Prerrogativas, que reúne advogados que apoiam Lula incondicionalmente. Silvio, quero te ouvir sobre esse assunto. Olha, Cris, em relação ao advogado, não o conheço. Acho que exerce a sua profissão. Não vou entrar no mérito aí de quem ele defende ou deixa de defender, mas sim no mosaico de informações que levam a gente a ter, com toda a parcimônia, eu repito, já tinha dito isso na sexta-feira, de precisamos falar sobre PT e PCC. Isso foi um tema proibido no segundo turno das eleições, inclusive o site O Antagonista tratou do assunto e teve de remover o conteúdo a mando do Tribunal Superior Eleitoral na época, do ministro Alexandre de Moraes, mas há num retrospecto histórico, nos últimos 10, 20 anos, algumas ligações que precisam, sim,
ser interpretadas, entendidas, investigadas. Veja você, todo mundo se lembra, por exemplo, do Marcos Valério, né, o carequinho, o operador do Mensalão, e num dado depoimento, foi Marcos Valério que falou, não sou eu, ele disse que havia tentáculos do PCC na cidade de Santo André, no ramo de transporte público. Na época, ônibus, pirueiros, e era uma administração chefiada pelo PT, uma das vitrines, inclusive, que foi o ovo da serpente de Mensalão e Petrolão, e todo mundo sabe que um prefeito daquela cidade morreu, foi assassinado. Um outro episódio envolve, por exemplo, na zona leste de São Paulo, um grande clã do vereador Senival Moura e o seu irmão Luiz Moura. O seu irmão foi flagrado numa garagem com integrantes do PCC e teve de deixar até o PT. Nem o PT quis a permanência dele. O Senival também já tinha sido preso. O Luiz Moura também já tinha sido preso e tinha mandato de deputado estadual. O Senival, seu irmão, também é investigado e é vereador aqui da Câmara Municipal de São Paulo, repito, reduto na Zona Leste. Houve um episódio divulgado, uma troca de diálogo de presos recentemente, que mostra as tais ligações cabulosas. Um integrante da facção criminosa revela que tem ali uma relação mais cabulosa, uma ligação mais cabulosa com o PT. Esses são só alguns exemplos, tem outros. E aí a gente desemboca aqui, uma coincidência em relação a advogados. Nós talvez precisamos, ou chegaremos nisso no programa, mas precisamos falar também sobre um e-mail apreendido, que era Lula livre, era o e-mail apreendido. Quem usava? Integrantes do PCC. Ou seja, há um mosaico aí, há várias peças, né? Então, com muito cuidado, mas precisamos sim enfrentar esse debate e descobrir o que há por trás disso. Talvez só uma preferência por um partido político, por um candidato que defende desencarceramento, regalias para presos. Talvez seja só isso, coincidências, mas que há alguns episódios, numa linha cronológica de pelo menos 20 anos, isso é indiscutível, são fatos, estão aí. A gente vai apresentando os fatos. O juízo, cada um faz o seu. Ana, Lulinha e o criminoso forjado têm o mesmo advogado. Que coincidência. Não, e esse retrato perfeito que o Silvio colocou, acho que nós temos que lembrar também que o PCC não é uma organização apenas que atua no âmbito brasileiro, né, um cartel nacional. O PCC ele está aí na lista do governo americano como organizações terroristas, no sentido até de investigar, de passar um pente fino nas operações financeiras do PCC. O PCC está na lista do governo dos Estados Unidos como uma dessas organizações que tem tentáculos espalhados pelo mundo inteiro. Então, como o Silvio muito bem pontuou, é preciso fazer um mosaico que ele é extenso. São muitos anos, são muitos países, são muitas cabeças, né? Muito dinheiro, né? O Silvio também trouxe aí o valor, semana passada, de 500 a 600 milhões de dólares que eles movimentam por ano. E se essa investigação, né, continuar seguindo da maneira como nós temos visto que está seguindo, independentemente deste desgoverno, acho que tem muita gente preocupada, não só nos campos normalmente conduzidos e apreciados pelo crime, mas também na imprensa, né? Deve ter muita gente aí na imprensa com ligações, digamos, cabulosas com o PCC e também com partidos políticos. Augusto Nunes. Olha, alguém aqui já ouviu o Lula fazendo qualquer tipo de crítica a bandido? Eu nunca ouvi. Não me refiro só a bandidos do mundo político, não. A bandido mesmo. Ele é um sujeito que outro dia mesmo disse que interferiu em favor dos sequestradores do empresário Abílio Diniz, quando ele foi sequestrado na véspera de uma eleição. Depois, quando estavam presos
né? Depois foram capturados, depois de vários dias, né, de sequestro. Os bandidos foram capturados, alguns eram chilenos, havia um canadense, era um grupo de terroristas internacionais, aí, experientes. Eles começaram a greve de fome e o Lula confessou há pouco tempo que foi interferir em favor deles uma conversa com o presidente Fernando Henrique Cardoso e disse que conseguiu, né, um acordo. Eles voltariam interromperiam a greve de fome e o Fernando Henrique concordaria com a libertação de alguns deles num determinado prazo, etc, etc. Resumindo, ele foi negociar em favor de assassinos, terroristas assassinos em greve de fome, depois, ou antes, pouco importa, é a ordem, de ter se recusado a interferir em favor de presos políticos cubanos em greve de fome, nenhum deles terrorista. Um dos grevistas morreu durante uma passagem do Lula por Cuba, na visita ao Fidel. Ele não interferiu em favor dos presos políticos e mais, os comparou aos presos comuns de São Paulo. Ele fez isso. Há pouco tempo, Lula disse que ladrão de celular é um pobre coitado aí, que é um garoto que está querendo tomar uma cervejinha com o dinheiro obtido no roubo. Sendo que, com frequência, o roubo de celular acaba se transformando em latrocínio. Morre o assaltado. Com frequência, ele sabe disso. Então o Lula, quando os ayatolás atômicos, bandidos lá, fraudaram uma eleição e foram confrontados com a multidão que teve coragem de se rebelar nas ruas do Irã, o Lula definiu aquilo como choro de perdedor. Ele sempre está ao lado dos bandidos. Eu disse na semana passada que ele poderia sim ser arrolado entre as testemunhas de defesa do PCC, se o PCC for acusado formalmente, alguns dos presos do PCC foram acusados formalmente de terem tramado o sequestro e o assassinato do ex-juiz Sérgio Moro, atual senador, e outras autoridades. Porque o Lula disse que aquilo foi uma armação do Sérgio Moro, ele está culpando a Polícia Federal e inocentando o PCC. Tudo somado, no mínimo, o que é possível dizer é que o Lula tem profunda simpatia ou admiração por bandidos e despreza o trabalho dos policiais. Silvio? Augusto, para complementar a tua fala brilhante, a explanação, primeiro, um dos sequestradores do Abílio Diniz, depois de solto, segundo o Lula, por interferência dele, porque coitado dos meninos que estavam fazendo greve de fome, matou a sangue frio o vigia de um supermercado na Grande Santiago, logo depois, com um tiro na cabeça. Segundo ponto, veja, um governo, eu vou repetir o que disse na semana passada, um governo que está muito mais preocupado com a superlotação de presídios, porque segundo o Lula tem muita gente inocente presa, do que com as famílias de quem é vítima de latrocínio, que perde um filho por causa de um celular, e, por exemplo, aqui em São Paulo, um celular é roubado a cada 3 minutos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Um governo que está preocupado com o desencarceramento em massa, é porque ele está muito mais preocupado com relatórios de ONGs de direitos humanos do que com o Código de Processo Penal. Daí já começa o erro. Poderíamos ir além, porque é um governo que passa a mão na cabeça de quem invade propriedade privada, tanto no campo, o MST, como na seara urbana, como o movimento do Guilherme Boulos. E finalizo lembrando que é um partido político que faz parte de um grupo chamado Foro de São Paulo, que tem como signatário, aliás, o primeiro discurso na inauguração do Foro aqui na cidade de São Paulo foram as Farc da Colômbia, narco-guerrilheiros. Eu acho que isso sintetiza qual é o pensamento desse governo e do PT.
Agora, 18 horas e 19 minutos. Uma professora morreu durante um ataque à escola estadual Tomazia Montoro, em São Paulo. Outras 3 professoras e um aluno ficaram feridos. O autor é um estudante de 13 anos, do 8º ano do ensino fundamental. Ele usou uma faca para atingir as vítimas. Um vídeo mostra o momento em que a professora Elizabeth Terneiro, de 71 anos, é atingida nas costas. O adolescente ainda corre atrás dos colegas. Daqui a pouco a gente vai ver esse vídeo. Elizabeth morreu no hospital. Os outros feridos não correm risco de morte. O agressor foi imobilizado por uma professora de educação física e a polícia militar chegou em seguida. Ele foi apreendido. Difícil explicar o que leva um adolescente de 13 anos a cometer esse tipo de crime, né, Ana? Olha, Cris, é difícil, né? Até lermos e vermos, né, essa notícia. Primeiro, desejar aqui, né, um pouco de paz à família da professora Elizabeth, nossa solidariedade, nossas orações, nosso abraço também às vítimas, né, desse ataque horrível. E aqui eu acho que nós precisamos levantar algumas coisas que, claro que no momento desse, muitos vão tentar politizar um evento como esse. Mas é preciso perguntar a esses da esquerda que vão usar isso para politizar o que eles pensam da impunidade, o que eles pensam da redução da maioridade penal, né? O que eles pensam se esse menor ele deve pagar pelo crime que ele cometeu, né? Pelo assassinato, né? O aluno, hoje nós temos um aluno com uma faca que matou uma professora. Mas quantos menores de idade nas ruas que não cometem o mesmo crime para roubar bicicletas, para roubar carros, para roubar celulares que o próprio Lula disse, ele só roubou um celular porque ele está com fome, né? Essa bandidolatria, essa aura da impunidade no Brasil, isso dá ao crime e a esses criminosos, né, menores de idade ou os adultos, um certo conforto de que eles não serão punidos pela justiça. Então, aqui nesse caso, por exemplo, nós temos vítimas, nós temos uma pessoa que infelizmente faleceu, nós temos o flagrante, nós temos o assassino, ele deve ir para a cadeia por ter cometido esse assassinato e cumprir pena por assassinato, ou ele vai ficar em alguma instituição por 3, 4 anos e depois sair com a ficha limpa. Porque aqui nos Estados Unidos, né, de acordo com o Estado, e a maioria dos estados aplica, que a pessoa vai responder de acordo com o crime que foi cometido. Então, essa aura de impunidade, essa aura de proteção de infratores que são menores de idade, isso precisa acabar. É preciso começar a discutir a redução, apoiar o endurecimento de pena para menores infratores e também colocar aí no debate público a redução da maioridade penal. E o autor do ataque anunciou o crime pelas redes sociais. Ele escreveu: irá acontecer hoje, esperei por esse momento a vida inteira. Também disse: tomara que consiga alguma morte, pelo menos. Em outra mensagem postada no dia anterior, o jovem perguntou: vocês acham que faço amanhã? Silvio. Cris, é uma tragédia, é duro, é muito triste, é mais uma tragédia, né? Essa é a questão. Eu acho que a Ana traz 2 pontos centrais, que é a certeza da impunidade, de um lado, e isso, eu retomo o comentário que fiz anteriormente, isso vem de cima, porque a certeza da impunidade parte justamente do Poder Executivo. Neste governo atual é um grande exemplo, acabei de enumerar alguns, e também do Judiciário. A polícia prende, o Judiciário solta. Há centenas de casos recentes, por exemplo, em que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, libertou pessoas presas em flagrante por questões burocráticas, por tecnicidades. Por exemplo, a polícia não poderia ter entrado na casa de um traficante porque não tinha um mandado para entrar na casa, enfim. Então é isso.
uma justiça frouxa que age a favor do bandido e aí o crime compensa. Por outro lado, tem a questão da maioridade penal. Eu acho que esse é um debate que o Brasil já passou da hora e do tempo de enfrentar esse debate, mas enfrentar de verdade e não deixar determinados processos parados anos nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Eu acho que num país onde os jovens de 16 anos são incentivados a votar, eles deveriam responder criminalmente pelo que praticam. Outro ponto, a gente não sabe a motivação de uma tragédia como essa, e isso muitas vezes parte do seio familiar, da falta de amparo familiar, muitas vezes parte de problemas psicológicos, de depressão, não sabemos. Mas o fato é que algo precisa ser feito, e já que não dá para tratar a causa individualmente, por exemplo, os governos poderiam, e isso o governador Tarcísio Gomes de Freitas já disse hoje que está avaliando, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, comandada pelo capitão Derrite, Guilherme Derrite, ele disse que avalia a contratação de policiais da reserva, militares ou até civis, para trabalharem dentro das escolas. São 23 tragédias como essas desde Realengo, 30 pessoas morreram, 24 estudantes e 6 profissionais de educação, sendo 4 professores e 2 auxiliares. É muita gente e muitas tragédias. 23. Algo precisa ser feito. Já que não dá para entrar no âmbito familiar de cada casa para entender o que está acontecendo com esses jovens, a maioria, inclusive, estudam em escolas públicas, são de periferia, na maioria dos casos, pelo menos tentar amenizar. E como é que se ameniza? Com agente de segurança dentro das escolas. É claro que os pais de esquerda vão dizer que são contra. Claro, são contra a polícia, mas é preciso. E já que o Silvio falou do governador de São Paulo, tem uma informação, Tarcísio de Freitas está em Londres, ele lamentou o ataque pelas redes sociais. Ele disse, não tenho palavras para expressar a minha tristeza, como a gente vê o print do tweet do governador de São Paulo aí na tela. Eu gostaria de pedir para a produção rodar novamente as imagens do momento em que o menor uma professora, na verdade, consegue dar um mata-leão e fazer com que o menor parasse ali o ataque. É possível a gente rever essas imagens até para que o telespectador possa entender o que aconteceu ali. Uma heroína, né? Uma heroína. Uma heroína. Uma professora de educação física, ela chega, ela dá um mata-leão no adolescente de 13 anos e consegue ali fazer com que o ataque pare. Augusto. Se usasse algum tipo de violência, se usasse arma de fogo, aí ela seria crucificada, né? A tendência é você ver a criança, né, que não tem nada de como vítima. Isso é um absurdo. Começa com aquela velha ofensa, né? Você atribui o assassinato praticado por alguém à infância triste que o assassino teve. Isso é uma ofensa grave aos milhões de brasileiros que, em condições lamentáveis, dramáticas, sobrevivem e sobrevivem honestamente e respeitam a lei. Começa por aí. Eu acho que a Ana e o Silvio praticamente esgotaram o assunto. Nós temos que discutir esse negócio da maioridade, tá? Essa impunidade de que gozam os menores de 18 anos, isso precisa acabar, né? Todos os grupos que praticam crimes usam como escudo um menor de idade. Todos debitam o crime na conta do garoto. Digamos assim, os mais velhos escapam e esse menor de idade vai escapar, sim, por força da lei brasileira. É o autor de um dos mais absurdos crimes que eu vi na minha vida, o Champinha. É um problema, porque não tem como manter o sujeito preso. Porque ele cometeu o crime, supostamente, ele era o autor do crime menor de idade. Isso aí já livrou os outros suspeitos de qualquer tipo de pena. E ele já ficou preso o suficiente, segundo a lei brasileira. E está provado por todos os exames sucessivos já feitos, mostram que se ele for solto, ele volta a matar. Temos isso. Agora, eu queria me solidarizar, né, que a gente pode fazer a mais
com a vítima. As pessoas não sabem o que passam, o cotidiano das professoras de centenas de escolas brasileiras. Neste momento, circulam boatos por escolas dando conta de ataques iminentes por parte de alunos e não há o que fazer. O secretário de Segurança Pública está planejando uma ação muito mais efetiva nesse campo, o governador Tarcísio também. Agora, é uma situação que precisa ser atacada com uma política de segurança pública que nunca tivemos e com mudanças mais corajosas na lei que enfrentam essa pieguice criminosa também da esquerda. E um caso semelhante ocorreu hoje nos Estados Unidos, foi numa escola no Tennessee. Foi um caso que deixou 5 mortos, 3 crianças e 2 adultos. O atirador foi morto em confronto com a polícia. Ana. Então, Cris, é um debate que nós precisamos trazer, porque a esquerda aproveita dessas tragédias para empurrar aí falácias sobre armas, principalmente. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, esses tiroteios, quando eles acontecem normalmente nas chamadas gun-free zones. O que é isso? São as áreas que armas não são permitidas, nem para a proteção de quem está ali. No Texas, por exemplo, onde o porte e a posse e o porte de arma é bem mais flexível, quantos vídeos, quantas notícias nós sabemos aqui nos Estados Unidos e notícias que não são divulgadas no Brasil e no mundo de pessoas armadas que salvaram outras pessoas de um maluco armado na igreja, no supermercado, em escolas privadas. Então, nós precisamos tomar cuidado para não entrar, como Augusto disse, nessa histeria da esquerda de não, armas matam. Esse rapaz no Brasil, ele usou uma faca, né? Então, um outro debate que nós precisamos também trazer para esse ponto é sobre as crianças e os adolescentes com problemas mentais, com problemas em casa, que às vezes já são diagnosticados por professores, que há alguma coisa errada ali, mas hoje existe também esse discurso da esquerda que não, deixa acontecer, deixa viver, ninguém pode encostar, ninguém pode julgar, ninguém pode internar. Problemas com drogas também, essa legalização, né, das drogas, da maconha em massa, como vem acontecendo de uma maneira assustadora em alguns estados com administrações democratas aqui nos Estados Unidos. Isso tudo, se formos colocar num grande quebra-cabeça, num grande mosaico, isso tudo é muito perigoso. Né? E estávamos falando agora, né, de um projeto do secretário de Segurança Pública de São Paulo de colocar, né, policiais nas escolas. Aqui nos Estados Unidos, nas escolas públicas, existem veteranos de guerra, ex-policiais que não estão mais na ativa, que eles já se colocam como voluntários por ter todo ali, né, a tática e o manejo, o costume do manejo com armas, de fazer a segurança dessas escolas, e o discurso da esquerda é o quê? Ah, não, mas armas na escola, isso não é saudável. E aí vem essas pessoas com problemas mentais, com problemas familiares, com problemas com drogas, com acesso a armas também ilegais, porque não é difícil adquirir armas ilegais aqui nos Estados Unidos também, e cometem essas atrocidades sem que as pessoas da escola tenham a menor chance de proteger os alunos. Então, esse tipo de ataque é muito importante a gente frisar. Acontece nessas gun-free zones, onde as armas que podem ser usadas para proteção também são proibidas. Agora são 18 horas e 34 minutos, quase 60 mil pessoas nos acompanhando. Você já é assinante da Revista Oeste? Na publicação semanal você encontra os artigos dos melhores colunistas do país, como Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel,
Bruno Meyer, Flávio Gordon, Evaristo de Miranda e muito mais. Lembrando que não aceitamos financiamento público nem publicidade estatal. É a sua assinatura que garante a independência do nosso jornalismo. Para assinar, basta acessar revistaoeste.com. Assine ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Nós contamos com você. E agora é hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Nós vamos conversar com o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Cássio Araújo de Freitas. Boa noite, coronel. Muito obrigada pela participação do senhor aqui em Oeste Sem Filtro. Vamos falar sobre esse ataque que aconteceu hoje aqui em São Paulo e que deixou uma professora morta. O autor do ataque chegou a avisar pelas redes sociais que cometeria o crime. Neste caso, na opinião do senhor, seria possível ter sido evitado? O senhor nos escuta? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Sim, estou ouvindo bem. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação participar do seu programa, do Oeste Sem Filtro, e ter a oportunidade de esclarecer um pouco sobre esses fatos que nós infelizmente tivemos nessa data aqui na cidade de São Paulo. O rapaz, esse rapaz de 13 anos, ele publicou, de fato, nas suas redes sociais, mas ele publicou nas suas redes fechadas. A informação preliminar que nós temos é de que foi publicado no Twitter dele algumas informações esparsas, outras mais específicas, dando conta da possibilidade desse atentado. Mas quem teve acesso é um grupo muito restrito de pessoas, amigos dele. Silvio, você tem alguma pergunta para o coronel? Boa noite, coronel. Obrigado pela entrevista. Um prazer conversar com o senhor. Nós debatíamos aqui, coronel, o que é que acontece depois de uma situação como essa. Só nos resta a solidariedade, né, nos solidarizar com as famílias das pessoas que foram atacadas e principalmente de quem morreu. Agora, o adolescente será submetido ao ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. E em quanto tempo ele estará de novo nas ruas? Bom, é difícil afirmar com exatidão em quanto tempo ele estará de volta às ruas, né? É difícil a gente ter uma afirmação como essa, porque isso depende de decisões judiciais que ainda vão avançar aí no passar dos dias. Para nós, da segurança pública, nós vemos com bastante preocupação, porque fatos como esse podem desencadear ou incentivar as ações. Por isso que a Polícia Militar já tem protocolos já consolidados. Não é a primeira vez que nós temos um caso como esse, infelizmente, mas estamos preparados e demos uma resposta, nesse caso concreto, demos uma resposta rápida, né? Com apoio, obviamente, dessas duas heroínas, a doutora Cíntia e a professora Sandra, que agiram lá na escola, contendo esse adolescente, e em 3 minutos chegou a primeira viatura da Polícia Militar, e logo na sequência, já outras viaturas de apoio e viaturas também do nosso Corpo de Bombeiros. Ana, a sua pergunta. Coronel, hoje, obrigada pela entrevista. Hoje em dia há uma histeria muito grande, né, em relação à cultura do armamento, das armas. E aqui nos Estados Unidos, nós temos visto que esses ataques, esses tiroteios também nas escolas, eles acontecem, ou até em boates, em bares, eles acontecem nas chamadas gun-free zones, né? Onde armas são proibidas, mesmo armas para proteção daquelas pessoas que estão ali. E eu sei que no Brasil, tenho muitas amigas no Brasil com filhos nas escolas, e existe, né, essa histeria também, nós não queremos guardas armados nas escolas. Como é possível enfrentar essa guerra cultural também, essa guerra dessa narrativa, né, que a esquerda coloca de que armas matam, não importa como, porque só armas legais nas mãos de pessoas responsáveis, só assim que nós podemos proteger, né, escolas, por exemplo. O que o senhor acha, como podemos combater essa falácia e esse discurso da esquerda no momento?
A nossa posição da Polícia Militar é de que as armas na mão das instituições de segurança pública, elas são feitas e elas são utilizadas para salvar vidas. Nós, no Brasil, nós nunca tivemos uma experiência de termos uma grande quantidade de pessoas armadas a ponto de você ter ali um indivíduo que se sinta constrangido ou inibido ou com medo de entrar numa situação que tenha muita gente armada. Embora fale muito de que você tem muitas pessoas armadas, armas legais ou legalizadas, nós nunca tivemos, em termos de números nacionais, nós nunca tivemos alguma comunidade que esteja muito armada a ponto de inibir. Então, assim, as pesquisas que nós temos são sempre no seguinte: policial presente, bem armado, bem equipado e com tempo-resposta forte, que é o que nós demonstramos hoje, com a chegada da polícia em menos de 5 minutos, isso faz diferença. E nós temos a esperança de que nós vamos constranger, inibir e vamos combater muitos outros crimes dessa forma. Augusto, na sua vez. Coronel, se o senhor pudesse fazer uma mudança na legislação imediatamente, qual seria? Bom, eu acho que a sociedade brasileira ela precisa repensar rapidamente a questão da minoridade, né? Nós vivemos numa sociedade moderna, onde, obviamente, você tem grandes exemplos de países bastante evoluídos no que diz respeito ao processo penal e ao direito penal, que abraçam essa ideia, ou pelo menos respeitam essa ideia. Porque, como vocês falavam há pouco tempo, hoje o que acontece? Organizações criminosas utilizam o menor em idade, o jovem, o adolescente, como elemento-chave da sua atividade criminosa. Então, eu acho que isso aí é uma situação que vale muito a pena a gente repensar, a gente trabalhar, porque nós precisamos, inclusive, proteger esses jovens que são vítimas dessas organizações criminosas. Coronel, e qual que é a opinião do senhor em relação ao projeto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Na verdade, é uma ideia, né, dele de colocar policiais da reserva para trabalhar nas escolas públicas. Qual a sua opinião? Eu acho que toda iniciativa que você aproxime a polícia da sociedade que ela protege é extremamente útil. Uma ação como essa, além de ser extremamente preventiva, porque nós temos um ranking de escolas mais vulneráveis, tanto uma ação como essa seria lógico que nós implantássemos nas escolas mais vulneráveis, seria mais fácil do policial nos dar uma informação qualificada. Isso é muito importante quando você tem uma ação crítica como essa. Eu explico isso. Eu imagino a escola com 300 crianças, 300 jovens, 300 adolescentes. Quando a polícia chega, ela precisa de informações qualificadas. Quem é, como está vestido, o que ele está, qual que é a ação que ele está fazendo. Isso tudo facilita o trabalho e salva essas vidas. Então, a presença de um policial lá seria extremamente positiva. Para você ter uma ideia, nós temos uma média de uma viatura para cada 23 escolas estaduais aqui no estado de São Paulo. Eles fazem uma ronda preventiva, eles fazem presença no local, eles conversam com as diretoras, mas, obviamente, não dá para cobrir todas as escolas ao mesmo tempo. Uma ideia como essa, bem implementada, bem organizada, com uma legislação favorável, tenho certeza que vai ajudar muito a nossa segurança escolar. Coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da PM em São Paulo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, uma ótima noite a todos. Obrigado. Igualmente, uma boa noite para o senhor. E agora, 6 horas e 44 minutos, nós temos um recado para você. E hoje temos uma novidade no programa Oeste Sem Filtro. Vamos falar de um produto que está fazendo a diferença na vida de muita gente. É o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para quem sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo.
por causa da inflamação, desgaste nas articulações, aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Renata? É isso mesmo, Silvio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E dor nas juntas, eu vou te dizer, hoje independe da idade, porque tem gente muito nova com dor, até os mais velhos também com muita dor. Só que você não pode fazer é se acostumar com a dor. A dor é sinal de que algo está errado. Então começa tratando com Ora Pronobis, que é uma planta completa que vai fazer diretamente o trabalho no foco da sua dor. Então o legal dessa aqui da Vitae Gold é que ela é concentrada, vai direto na sua inflamação e rapidamente você já vai sentir a diferença. Ou seja, se você já não consegue fazer nem mais aquelas atividades do dia a dia por causa das dores, ligue agora 0800 291 2200. E tem mais coisa, a Ora Pronobis, além de ajudar na dor, ajuda no seu colesterol, a aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim, na sua pressão arterial, tem um índice de proteína super alto e também tem mais ferro que uma beterraba. Então, para quem sofre com anemia, é um ótimo produto. Aproveita, porque é aquela plantinha que você encontra lá no quintal da vovó, lá no interior antigamente, e ela tá concentrada aqui em cápsulas para você não ter trabalho nenhum. Só ligar. Corre lá, gente, 0800 291 2200. E a Renata tem promoção, hein? Mas tá boa demais, a promoção exclusiva para quem tá nos assistindo agora. Ligou, falou que tá assistindo? Tem até 70% de desconto. Até não, vai ter 70% de desconto. Pode falar lá que viu agora. 70% de desconto e a gente ainda vai te dar um colágeno de presente que vai ajudar a recuperar a sua cartilagem. Então você vai ter aí um combate duplo contra as dores. Maravilhoso. Corre lá, 0800 291 2200. Lula adiou de vez a viagem à China. A nova data ainda será definida pelas autoridades brasileiras e também pelas chinesas. Lula foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral. O embarque teria sido cancelado por orientação médica. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, já viajou à China dias antes para tratar do embargo à carne bovina brasileira. Ele foi acompanhado de mais de 100 empresários do agronegócio. Os outros ministros e parlamentares que faziam parte da comitiva de Lula estão aqui no Brasil. Entre eles, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pacheco prometeu a leitura do requerimento da CPMI de 8 de janeiro para a segunda quinzena de abril. Será que esse compromisso agora será adiantado, hein, Silvio? Deveria, né? O mínimo que se espera é que o presidente do Congresso Nacional trabalhe, ainda que de terça a quinta-feira, que foram os dias que o Senado estipulou. Segundo e sexta, eles se autoconsideram folga. Portanto, se a desculpa para não instalar imediatamente a CPMI do dia 8 de agosto, que já tem número suficiente, com folga, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e mesmo depois de todas as artimanhas do governo, que o senhor Rodrigo Pacheco ajudou, né, empurrando a leitura da CPMI com a barriga, mesmo com todas as artimanhas do governo, não conseguiu a retirada de número suficiente para barrar, né, inviabilizar a CPI, distribuição de cargos de segundo escalão, uma verdadeira festa em cargos de bancos públicos, empresas estatais, diretorias, conselho de administração, já também os números, né, os valores de emendas parlamentares será divulgado cedo ou tarde, o governo não tem como esconder isso, naquele orçamento que um dia já foi chamado de secreto, agora é a emenda de relator, depois que terminou o mandato do Bolsonaro, já também saberemos as cifras, né, quanto custou cada retirada de assinatura, mas o fato é que nada deu certo. Então, se a desculpa era o embarque para a China, por que não ler agora? Já não vão para a China, por que não? Né? Sobre a pneumonia leve do Lula, eu acho que não vou nem comentar a questão médica, não conheço pneumonia leve, mas não vou comentar. Ana? Olha, Cris, eu acho que o Lula arrumou uma desculpa para recepcionar o presidente Bolsonaro, porque ele só fala do Bolsonaro. Pois é, e hoje a gente teve também aí alteração na lista dessa CPI mista, nós vamos atualizar, vamos lá. O deputado Olival Marques, do MDB do Pará, retirou a assinatura do requerimento. Agora, a CPMI possui o apoio de 192 deputados e de 37 senadores. Ao todo, 9 deputados recuaram: Geraldo Mendes, Júnior Lourenço, Max Lemos, Célio Silveira, Detinha, Josimar Maranhãozinho, Chiquinho Brazão, José Nelton
e Olival Marques. A lista completa das assinaturas pela CPMI de 8 de janeiro você acompanha no site revistaoeste.com. Augusto. Como é que está o número atual, Silvio? 192 assinaturas, são necessárias 171, ou seja, tem gordura, e no Senado 37 assinaturas, muito mais do que as 27 necessárias. Como eu disse, Augusto, depois de um mês tentando de tudo, eles não conseguiram. Pois bem, então eu quero me fixar, eu quero começar pela viagem à China. Que zona, né? Que zona, essa é a palavra. Embarcaram empresários, tem um ministro passeando por lá. Então você não sabe que a China é obrigada a manter o governo chinês é obrigado a manter, a ditadura chinesa, melhor dizendo, é obrigado a manter alguns compromissos, tem um ministro da Agricultura lá, aparece um empresário, ele tem acordo para assinar ou em esboço, olha só o que faz o governo Lula. Deveria haver alguma organização melhor. Os empresários embarcaram antes, nem todos, são 240. Não dá. Alguns deveriam ter a viagem interrompida pela Interpol, mas esse é outro problema, né? Não é culpa da Interpol. É uma completa zona como é o governo. Então os chineses devem estar muito mal impressionados, né? Eles têm uma disciplina garantida aí pela ditadura, com essas confusões que fazem os brasileiros. Tá bom, digamos que ele teve problemas aí de saúde. Chegamos ao Rodrigo Pacheco. A única explicação que ele tinha dado era a desculpa que ele tinha arrumado, depois das evidências de que a CPMI será instaurada, ele vai ter de ler, tem mais o que fazer, e lida, ela começa, né, já começam os trabalhos, ou a montagem efetiva da CPMI. O que ele está esperando para fazer agora, o que ele deixou para o dia 15, é isso? É, de 11 a 14. Por quê? Não vai trabalhar também porque o Lula está doente? Porque tem que ouvir ordens? Não vai trabalhar por quê? Está pensando na viagem que perdeu? Então é o seguinte, ó, vai trabalhar, Pacheco. Que tem de começar por aí. Tá entrando numa briga indigesta aí com o Arthur Lira, né? Tá vendo que o poder que ele já teve aí diminuiu muito. Está vendo a Câmara crescer em relação, não digo se é bom ou é ruim, não. Estou falando de fatos. A Câmara crescer para cima do Senado e aí não instaura a CPI para bajular o presidente doente. É isso. Ana, quer complementar? Pode ser que essa pneumonia seja uma pneumolira, né? É bem lembrado, né? Até porque tem as MPs, as medidas provisórias. Como ele não tem base para votar nada, esse governo não tem número para aprovar nada na Câmara dos Deputados, tem governado por MPs. Tem algumas até ainda do término, né? No final do governo Jair Bolsonaro. Elas perdem a validade, estão caducando, para usar o jargão do Congresso Nacional. Ou seja, ele vai precisar de votos no plenário, e ele não tem. 18 horas e 53 minutos. Vamos seguir com assuntos aqui que tem ligação Brasil e China. A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, fechou acordo com a estatal de mídia chinesa do Partido Comunista, que controla as TVs e rádios do país. As empresas vão trocar conteúdo jornalístico. Neste mês, Hélio Doyle, presidente da EBC, teve uma reunião com o presidente da estatal chinesa para a retomada da parceria, que estava parada desde 2019. Silvio, o que você acha da EBC receber conteúdo de uma empresa comunista? Eu tenho até medo de imaginar que tipo de conteúdo vai receber do Partido Comunista Chinês. E pior, quem vai se interessar por assistir o conteúdo produzido pelo Partido Comunista Chinês? Veja, Cris, se tem algo que merece crítica, ao meu ver, durante a gestão Jair Bolsonaro no campo da comunicação, é a manutenção dessa EBC, já batizada de TV Lula lá atrás, que tem um guarda-chuva enorme, do qual faz parte
parte a Radiobras, enfim, algo que arcaico, que tem cheiro de um velho Brasil, né? Você ligava na EBC, passava jogo da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, nada contra os times, mas ninguém assiste, né? Aqueles filmes do Mazzaropi. Então, assim, é um cabidão de emprego, né? Então, todos os jornalistas petistas que não estão trabalhando nas redações do consórcio de imprensa estão na EBC, aqueles que moram em Brasília, no Rio de Janeiro, principalmente em Brasília. Então, veja, deveria ter fechado, mas já que está aí, vamos ver se pelo menos produz algo educativo, que teria a mínima função de uma TV pública. Algo para formação de crianças, pedagógico, talvez profissionalizante, por que não? Agora, conteúdo do Partido Comunista Chinês não dá, né? Eu conheço o presidente, né, o Hélio Doyle, até boa pessoa, assim, no trato, o pessoal, mas, meu Deus do céu, ele pensa a mesma coisa há mais ou menos uns 200 anos, né? 200 anos. E é o seguinte, imagina a informação que vem da China, meu Deus do céu. Imagina, né? Eles estão falando, sim, claro, da luta interna que pode haver no Partido Comunista, né? Estão criticando no sentido positivo o ditador chinês. É uma piada, é uma brincadeira. Tinha um jornal, nem sei se existe ainda, né? Mas o maior jornal oficial de Cuba, todos eram oficiais, mas a maior publicação oficial de Cuba era o Grama, né? Grama, o nome ainda era. Aí eu fui ler o tal Grama, você não vai acreditar, Cris. Eles publicam assim, chegou hoje, naquela época, chegou hoje a Cuba a delegação da Coreia do Norte. É formada por, aí vinha uma lista telefônica, com os 400 nomes ali, que você não entendia nada, tudo igual, né? Li, Shan, Chung, En, Li, tá? E punham todos. Todos. Para quê? Porque, evidentemente, não vai pôr o ponto de vista aí de alguém que está na cadeia. Aliás, não tem. Pode procurar, a página policial não existe lá. Porque eles dizem que os bandidos estão todos na cadeia, então não tem nada a prender. E os outros, os bandidos que cometem crimes comuns, eles esperavam a primeira chance para mandar para os Estados Unidos. Sabe daquele negócio do Porto de Mariel? Que vale a pena a gente lembrar esses casos aí, porque mostram a cara do Fidel, do Guevara, né, para a turma que ainda usa o pai de todos os pôsteres, né? O Guevara, aquele olhar sonhador, né, um tremendo assassino, psicopata, demorava meio minuto para julgar um cara no paredão, mandava matar. Pois bem, essa turma, quando os Estados Unidos se dispôs a receber os que queriam sair de Cuba, o Fidel, que não tem nada de homofóbico, né, trata loucos com muita caridade, então ele fez o seguinte, mandou para o Porto de Mariel todos os loucos, todos os homossexuais de Cuba, todos, e embarcou para Miami. Os Estados Unidos, de repente, os norte-americanos estão recebendo lá os foragidos, né, políticos, os perseguidos. Chegaram a acompanhar com louco, assim, doido de hospício, de pedra. Mandaram, é caridoso. Ele mandou, os americanos receberam, fizeram o possível ali por eles. E todos os homossexuais, cadê a turma aí a Colorido, não sei o quê, né, o mês, isso aqui, a passeata gay, não vai falar, nunca falaram nada disso aí, nunca falaram que o homossexualismo é crime em Cuba. Nunca. Nunca. Por quê? Porque ali é o paraíso socialista. Por enquanto é assim. No futuro vai ser o céu. Então é isso aí. Eu me lembro de Cuba, de jornalismo em Cuba. Realmente, o Tom Jobim acertou na frase que já demos, e em outra que ele dizia, que também era ótimo. Ele dizia, o Brasil é muito longe. Esse Brasil do Hélio Doyle é muito longe. Está a alguns séculos do meu.
Agora, por falar em Cuba, Augusto, é sempre importante lembrar que para o Porto de Mariel, a construção, tem foto da Dilma, vestida ali ao lado na ilha dos irmãos Castro, 650 milhões de dólares. Cuba nunca pagou. E detalhe, esse dinheiro do BNDES, a obra é da Odebrecht, esse dinheiro estava lastreado em charutos, que também não chegaram. Ou seja, charutos, o lastro, a garantia de charutos, também não mandaram charutos. E ainda sobre a China, enfim, trazer mídias do Partido Chinês para exibir na EBC, Augusto, o que será que o Partido Comunista Chinês vai enviar em relação à Covid, à pandemia? Qual será o conteúdo? Como é que será que eles vão tratar do assunto? E o que eles vão receber nessa barganha aí, né? Manda notícias sobre o Lula, tudo verdadeiro. Não, a EBC transmite as lives da Janja. Pode ser que eles vão fazer um acordo de cooperação. E você, será Ana, que o conteúdo vai cair lá no site que vai combater fake news do governo? Porque é inacreditável, né? Importarmos conteúdo de comunistas, né? Os comunistas que escondem todos os números, absolutamente todos os números durante a sua história toda, né? E compram jornalistas também, compraram jornalistas, né? Lá na época do Holodomor, da fome que matou milhões na Ucrânia. Não, aqui na União Soviética está tudo bem e tudo industrial e o mundo é lindo, é cor-de-rosa e sempre promovem, né, a mentira, sempre promovem. Eu acho engraçado jornalistas, né, que mexem com páginas da história falando o presidente da China, né? O presidente da China é terrível, é o ditador, né? Regime totalitário, são comunistas. E no Brasil nós temos um partido comunista do Brasil, né? Jamais aceitaremos um partido nazista. Eu não entendo por que nós aceitamos um partido comunista que matou muito mais do que o nazismo. O comunismo matou mais de 110 milhões de pessoas na sua existência, aí, através, né, do tempo das ditaduras em vários países. Eu escrevi uma trilogia na Oeste sobre isso, e apesar de, né, de eu escrever 3 artigos, você não chega nem na metade da história de tamanho terror que essa gente promove, né? Eles vão, já que é uma TV educativa, eles vão educar sobre o que o comunismo promoveu, sobre o Holodomor, sobre os milhões de mortos, sobre como a polícia de Stalin, como ela promovia julgamentos, como Augusto disse, 1 minuto e meio e fuzilava em massa. Acho que isso não vai acontecer. Anaíta, ainda bem que nós já estamos livres do livrinho vermelho do Mao Tse Tung, né? Essa eu aguentei. Tive de aguentar o PCdoB quando o Mao estava no poder, o Mao Tse Tung. A turma do PCdoB, da faculdade, eles andavam com aquele livrinho vermelho, em que você tinha coisas maravilhosas, assim, né? Quando chega a noite, o dia escurece. Aí esse é um pensamento do Mao Tse Tung. E aí eles diziam o seguinte, viviam repetindo que o Mao Tse Tung atravessava a nado um rio em que ele nem foi para pescar. Porque se ele, com aquele corpo lá, se ele mergulha naquele rio, ele vai ter que ser retirado por bombeiros, né? E eles falavam, o Mao atravessa esse rio, a largura é isso, e daí? E daí? Se digamos que ele atravessa, e daí? O que tem que ver com o governo? Aí ele resolvia que não, tem que fazer a revolução cultural, não valia mais nada do que tinha sido dito, valia agora a outra coisa. E eles faziam no Brasil, seguiam esse livrinho. Aí acaba o maoísmo, eles começam a ficar bravos, os comunistas do Brasil. Entre eles o Flávio Dino, tá, nesse país. Aí eles conseguem me seguir o ditador da Albânia, Enver Hoxha. Ninguém falava albanês, ninguém sabia onde a Albânia ficava. A Albânia era um negócio que você tinha só cabras montanhesas e comunistas. O número de cabras era maior. Elas sabiam que precisava ser muito burro
para gostar do Enveródia. E o brasileiro tinha isso aí. Seguiram a linha albanesa. A mesma coisa que eu falar, não, agora eu prefiro a ideologia de Luxemburgo. Se não for o técnico lá... Não custa falarmos também, né, sobre... Eu sempre trago esse personagem aqui, o Beria, que era o chefe da polícia de Stalin, né? O Beria, ele se gabava que ele tinha uma frase que ele sempre falava, né? Mostre-me o homem que eu acho crime. Então, qualquer semelhança com a atualidade no Brasil é mera coincidência. Ana, Augusto, Silvio, agora são mais de 63 mil pessoas acompanhando o Oeste Sem Filtro. Muito obrigada a você que está aqui com a gente. E eu tenho um recado. Se você ainda não é assinante da Revista Oeste, basta acessar revistaoeste.com, assine ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no cantinho da tela. Na Revista Oeste, o jornalismo é independente, não há financiamento público, publicidade estatal. É a sua assinatura que mantém o nosso trabalho. Então, assine e receba toda sexta-feira uma nova edição com artigos dos melhores colunistas do país. O senador Ciro Nogueira disse que se Jair Bolsonaro se tornar inelegível, vai ficar ainda mais forte. O ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro deu uma entrevista ao Estúdio I na Globo News. Acompanhe esse trecho. Você sabe qual é a grande dúvida hoje em Brasília? Porque eles sabem que se cometer essa injustiça com o presidente Bolsonaro, ele vai se tornar muito mais forte. Vai ser muito mais forte. O Bolsonaro inelegível vai ficar muito mais forte do que ele elegível, gente. Anote, vê o que ele apoiou aí. Imagine ele inelegível com injustiça. Essa é a grande dúvida em Brasília. O medo de enfrentar o Bolsonaro, mas tem muito medo, às vezes. Já pensou o Bolsonaro inelegível apoiando o Tarcísio, gente? Não tem eleição no Brasil. Essa é a grande dúvida que nós temos hoje nas pessoas que fazem oposição ao presidente Bolsonaro. O presidente nacional do PP também disse que a situação econômica é ocultada por uma cortina de fumaça. E nós temos um custo Lula, que é em torno de R$1 em cima do dólar. As pessoas estão pagando 20% a mais de todos os produtos, porque nós temos uma economia dolarizada, por conta desses arroubos, dessa irresponsabilidade ao tratar a economia brasileira, e quer se criar uma cortina de fumaça no país para jogar a culpa nesse que para mim é um dos melhores, ou se não o melhor, presidente de banco do mundo, que é Roberto Campos. Silvio, Revista Oeste já usou essa expressão, esse termo, cortina de fumaça. Silvio Navarro Silvio que primeiro usou essa expressão perfeita para definir o que é esse começo do governo Lula. Então vamos lá, Silvio. É isso. Eu concordo com tudo que o senador Ciro Nogueira disse. E um detalhe, ele é presidente do PP, né? É um partido importante, um partido que tem uma bancada na Câmara dos Deputados e no Senado, bancadas robustas, importante para a governabilidade. É o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ou seja... Tem ali, essa é a capa, né, que fizemos creio que há 2 ou 3 edições, Augusto. E é um termo perfeito utilizado pelo senador, por quê? Retrata bem o que é que a gente está vendo. O Lula, em 90 dias, daqui a pouco vai fazer 100 dias de governo, que é aquela data na qual os governos são submetidos aí a algum escrutínio, né, inclusive da imprensa, da mídia, porque seria o término da lua de mel. Né? Em 100 dias já é tempo suficiente para se implementar algumas medidas, apresentar algum pacote para a economia, ou pelo menos um mísero plano de voo, coisa que esse governo não fez até agora. Não conseguiu explicar qual é o arcabouço fiscal, simplesmente aprovou uma PEC da gastança ainda antes de assumir o governo e até agora não disse qual é o compromisso com o teto de gastos, que eles inclusive são contra. Né? E aí é claro que o mercado, que o empresariado, eles reagem. Ninguém gosta de enxergar um governo que quer embarcar numa aventura fiscal irresponsável. É um governo que está aumentando a gasolina, aumentando tributos, quer taxar o tempo inteiro, tem esse discurso. E por não ter um plano econômico, nenhum ministro que tenha lido algum livro ou tenha compreendido o que leu sobre economia, o Fernando Haddad, que ele não consegue se comunicar, ele não consegue sequer dizer o que ele pensa sobre economia, ou se ele teve já alguma ideia ou não teve,
Até agora, absolutamente nada, né? Então, fica difícil. Aí ele precisa produzir o quê? Produzir factoides, produzir manchetes sobre o Bolsonaro o tempo inteiro. Lula diz que Bolsonaro... repito, falei isso no começo do programa. A cada 2 discursos ele cita o Bolsonaro uma vez. Aí vem as joias do Bolsonaro e o consórcio da imprensa, que também não quer cobrir o governo Lula, porque não quer, evidentemente, dizer que este governo não fez absolutamente nada até agora, embarca nessa narrativa. Os cartões corporativos, né, os Yanomamis, a tragédia dos Yanomamis, e é claro que a gente se solidariza, a gente quer que o poder público haja ali nas terras Yanomamis, mas isso é algo que tem décadas, mas só descobriram em janeiro, depois que o Lula assumiu. Aí o Lula viaja, aí ele coloca as vestimentas, os acessórios, né? Os adereços indígenas, aí depois ele põe o boné de algum, põe o boné do outro, faz discursos, é só o que a gente está vendo. Até agora não tem nenhum plano econômico, tem 2 ministros que a imprensa esqueceu deles, a velha imprensa aqui no Oeste a gente lembra, né? 2 ministros que frequentam páginas policiais desde que sentaram na cadeira. O governo esqueceu de colocar o nome deles no Google, desses 2 deputados, antes de nomeá-los. Uma tem ligação com milicianos, sendo que é um presidente que passou a campanha inteira atacando Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro, porque supostamente é ligado à milícia no Rio, ele nomeou uma ministra miliciana. Depois o outro levou verba pública para as fazendas, mandou chip para a terra Yanomami, chip de celular, manejou mal o tal do orçamento secreto, entre outras denúncias, e continua no cargo. A Petrobras completamente aparelhada por sindicalistas, chefiada por um ex-senador que tinha empresa do ramo, ou seja, um conflito de interesses, 600 cargos na mão para nomear em conselho de administração e diretorias por causa da lei das estatais que foi desfigurada. É um governo que quer aparelhar o tempo inteiro, 37 ministérios, salário mínimo, aumento, R$14 de aumento para o salário mínimo. Cadê o poder de compra do salário mínimo real do Lula? Nada. Bravata o tempo inteiro, palanque o tempo inteiro. E Jair Bolsonaro. É disso que se trata. Isso é a cortina de fumaça. Sobre o Campos Neto, para encerrar, perdão por ter me alongado um pouco, Campos Neto foi eleito o melhor ministro, melhor chefe de banco do mundo recentemente. Né? Tem estirpe, inclusive, tem clareza, sabe se comunicar. O Fernando Haddad não sabe. Acho que isso já resume bem. Ana, você concorda com Ciro Nogueira? Se o Bolsonaro se tornar inelegível, vai ficar ainda mais forte? Claro, tanto que, né, trazendo um paralelo dos Estados Unidos, a gente sempre fala, né, que aqui nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino, nós estamos 2 anos aí no futuro, que a gente vem do futuro. É exatamente o que está acontecendo aqui, né? Querem indiciar Donald Trump por crimes nada ligados, né, com a política ou com a sua administração, por possíveis crimes. E até aquele ex-governador de Nova York, o Cuomo, ele disse ontem numa rádio, olha, vocês vão fazer o cara se tornar um herói, vocês vão tocar esse indiciamento dele aí, o cara vai ser um herói e o dedo que ele colocar ali para ser o escolhido do Partido Republicano vai ser eleito em 2024, porque o povo não aguenta mais esse Estado onipotente, onipresente na vida do americano. E o americano gosta menos ainda do que o brasileiro do Estado interferindo na sua vida, né? Nós temos também aqui o que nós chamamos no Brasil de carreta furacão. Aqui também tem a carreta furacão Biden, economia perdida, né, sem rumo, crise migratória na fronteira sul, os piores números, né, os maiores números da imigração ilegal da história dos Estados Unidos, né, as indicações políticas, indicações que deveriam ser técnicas, como o Fed, por exemplo, que é o Banco Central, todas as indicações políticas, o Biden seguiu uma agenda praticamente igual ao do Lula, né, de penduricalhos políticos, e aqui nós temos a carreta furacão Yankee também, totalmente desgovernada, e o americano tá, além disso tudo, vocês vão indiciar Donald Trump, que medo é esse que vocês estão aí, né, do laranjão malvado? É por isso que a gente tem que tocar naquele assunto que eu comentei num outro comentário anterior, sobre os conservadores, os liberais, que
fizeram L ou que promoveram o voto nulo. Peraí, conservador, liberal, tem um ponto em comum que é o pragmatismo, e eles deixaram de olhar uma agenda virtuosa, um governo virtuoso, de pastas virtuosas e técnicas do governo do presidente Jair Bolsonaro, para cair apenas na imagem de não é presidenciável. E agora, quando Lula fala o que ele fala, inclusive suspeita de uma investigação séria da Polícia Federal sobre um plano arquitetado para matar Sérgio Moro, ele fala o que ele disse e essas pessoas continuam em silêncio. E a velha e carcomida imprensa agora fala mais da pneumonia, ou pneumolira, né, como queiram, do Lula, do que, de fato, o plano desse desgoverno, né? Onde está aí o arcabouço fiscal, onde está o nosso norte financeiro, o nosso norte fiscal. Não, só falam agora que o amor venceu e que o presidente Lula está com pneumonia. Estamos desgovernados e se tentarem prender ou indiciar Bolsonaro ou torná-lo inelegível, com certeza ele se tornará terá ainda maior capital político do que ele já tem. E antes de fechar a rodada com Augusto, vou só passar uma informação. Jair Bolsonaro deve desembarcar no Brasil na próxima quinta-feira. O ex-presidente confirmou a data durante entrevista à Record TV. Bolsonaro disse que retorna ao país para trabalhar com o Partido Liberal. Abre aspas, vamos andar pelo Brasil e fazer política. Afinal de contas, o PL é um grande partido. Nós temos como manter de pé essa bandeira do conservadorismo que levantamos ao longo de 4 anos, fecha aspas, Augusto. Isso aí completa o que disseram o Silvio e a Ana, e o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é um jeito tarimbado, bambu. O Lula sabe qual é a vantagem de você colar a imagem de perseguido. É o que ele tem o tempo todo, agora não cola mais. Com a cassação, se eles conseguirem a cassação dos direitos políticos do Bolsonaro, eles vão transformar o Bolsonaro na vítima, que é a imagem que falta para que ele se fixe como, na pior das hipóteses, o maior cabo eleitoral do Brasil. Claro, claro. Eles estão, Júlio, mais enrolados que essa turma aí que fez o L e se arrependeu, porque as pessoas se livram de explicações. É a turma que tenta ainda explicar as lambanças sucessivas do Lula, diárias, atacando o Bolsonaro. O termo que eles usam é Lula, a bolsonarização de Lula. Bolsonaro nunca falou palavra aí em público, palavras que você tem de publicar botando a inicial e 3 pontinhos, reticências ali, não. Né? Como ferrar, como os jornais deram, isso aí não. O Bolsonaro nunca culpou a Polícia Federal por alguma operação em que desmantelou o plano do PCC. Então, como bolsonarização? Em que sentido? O Lula está bancando doidinho, é isso aí que a gente está de olho nesse negócio, porque não faz sentido. A explicação mais piedosa para isso, está em mau estado, porque picanha, tá lembrando o Silvio agora, prometeu picanha, agora é abóbora. Aquele olhar com que ele fala que a abóbora vai resolver o problema da fome no Brasil é muito parecido com o olhar que tinha a Dilma quando saudava a mandioca. Aquilo não é normal, não. Aquilo não é normal. Às vezes a gente procura alguma explicação sofisticada porque é simples. Você dá uma pirada aí, fala uma bobagem do tamanho do mundo. O que será que ele quis dizer? Nada. Ele disse o que veio à cabeça. A cabeça não está funcionando bem, então fala que a abóbora vai resolver o problema do Brasil. Continuem com isso. Para cima do Bolsonaro, o Bolsonaro pode até perder a possibilidade de se candidatar. Ele próprio disse isso. Só que a força política só vai aumentar. E eleitoral. E o Lula precisa começar a governar e ser apresentado
aos ministros restantes que a gente nem lembra. O Silvio deu bons exemplos, mas temos também a ministra do Esporte que não sabe falar coisa com coisa. Então, como é que faz? Né? Só eu desconfio que a Ana Paula Henkel, pela sua trajetória brilhante da seleção brasileira, deve ter convivido algum tempo aí com a ministra. Ela vai me ensinar algumas palavras que na cabeça da ministra significam o quê em português de gente. Mas se a Ana não sabe, então ninguém vai descobrir. Augusto, eu vou citar aqui um filósofo que eu acho que ele resume muito bem esse desgoverno. É um tumulto mental. E o filósofo é Augusto Nunes. É isso aí. Boa. É isso aí. Um governo que precisa ter um tradutor sobre o que os ministros dizem é grave. Augusto, só para amarrar então aqui a questão do caos desses meses de governo, não citei o desemprego. Isso é importante, porque os números estão voltando e tudo indica que já a gente torce para isso não aconteça. É claro que não, porque as pessoas pagam com o seu emprego e isso é ruim para a vida delas. Nós estamos do lado do cidadão pagador de impostos, mas a gente sabe que pode se aproximar dos piores índices da época da Dilma, porque as empresas estão indo embora do Brasil. Todos os dias nós publicamos aqui no site da Revista Oeste, olha, empresa tal demite não sei quantos mil, a outra empresa grande fecha uma planta lá no Nordeste, encerra a produção nas fábricas, inclusive doou as máquinas de costura para esses funcionários, né? Cumpriu ali um papel importante, mas ela deixou de empregar. E esse número só vai aumentar, né? Porque o mercado sente tudo isso, o mercado financeiro, mas o mercado tudo se precifica, né? O mercado se ajusta. Mas e o pagador de impostos, que vai ficar sem emprego? É aí que essa popularidade do governo Lula vai derreter e rápido, né? Muito rápido. É o seguinte, né, Silvio? Você fica inventando palavras. Quando você inventa uma palavra é porque realmente você não sabe o rumo que vai tomar. Por exemplo, tal arcabouço fiscal. E de repente surge arcabouço. O que é arcabouço? Arcabouço tá bom. Você monta um negócio, chama de arcabouço, mas o que tem? Do lado, dentro, nada. Poderia dizer qual é a tua ideia, se é que eles têm, porque eles já disseram que não tem, para colocar no lugar do teto de gastos, que significa ter responsabilidade. Olha, né? O pagador de impostos, ele aplica o teto de gastos na própria casa, porque ele sabe que ele não pode gastar. Silvio, eu desafio esses desenhistas aí, os editores do consórcio da imprensa, a me mostrar com um gráfico, com uma foto, esse arcabouço fiscal, que eu não conheço. Nunca fui apresentado. É o desonera. É a reoneração. Agora, o arcabouço não vai ser apresentado porque ele vai para a China, o Haddad. Agora ele não vai para a China, então vai tratar do arcabouço. Que arcabouço? Dá para o Lula escrever arcabouço, ele bota 2 S's ali, fácil. Agora, um ponto interessante nessa volta aí do presidente Bolsonaro, eu não sei se foi by design, né, se foi de propósito que ele ficou esse tempo todo aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que foi uma estratégia muito boa, porque imaginem, nesse desgoverno, nessa carreta furacão, o Silvio acabou de falar apenas alguns pontos desses últimos 90 dias, aliás, um pouco antes, né, desses 90 dias, porque a PEC do rombo passou no ano passado. Imagine se o presidente Bolsonaro estivesse no Brasil. Esse desgoverno não seria citado em absolutamente nada. Se ainda não é citado, imagina se o presidente Bolsonaro estivesse no Brasil. Então, se foi de propósito ou não, eu acredito hoje que essa estratégia, eu acho que foi boa, porque agora ele volta já com o governo exposto de uma maneira que até os alquimistas estão reclamando. Bom, agora 19 horas e 23 minutos, o deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, pediu à Advocacia Geral da União que apure a acusação de Lula ao senador Sérgio Moro, que considera mentirosa. Para o deputado, a fala de Lula, abre aspas, coloca em xeque a idoneidade e a competência do seu ministro da Justiça, Flávio Dino, e também da Polícia Federal. Fecha aspas.
Começamos essa rodada com você, Ana. Ana? Bom, oi, agora que o seu áudio cortou um pouquinho aqui, Cris, então dá para passar para o Silvio, por favor? Vamos com o Silvio, então. O deputado Deltan Dallagnol vem fazendo um bom começo de mandato, combativo, atento, tem se manifestado com firmeza, tanto no plenário da Câmara dos Deputados, como também se comunica muito bem nas redes sociais. Está certo em procurar os órgãos para denunciar essa fala irresponsável do Lula. Nós tratamos muito disso aqui na semana passada, aqui ao longo deste programa hoje. Nessa segunda-feira também já falamos sobre a irresponsabilidade dele. Chegamos a questionar, e sim, é caso para isso, se ele está bem das suas faculdades mentais para ter dito o que disse, a confusão que ele provocou na sua base parlamentar, a confusão que ele provocou nos seus apoiadores na velha imprensa. Então, está correto o Dallagnol. Agora, veja, até porque a Ana Paula sempre lembra muito bem de que a direita, às vezes faz falta para a direita também um Randolph Rodrigues. Alguém para provocar as instituições e, se for o caso, provocar a justiça, judicializar. Porque o governo do presidente Jair Bolsonaro passou 4 anos enfrentando o Randolph Rodrigues, tocando a campainha do Supremo Tribunal Federal a todo e qualquer tempo. Um detalhe só, Cris, eu diria o seguinte: eu posso ter perdido alguma coisa, se alguém acompanhou a informação, traga pra gente. Eu não vi os ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestarem até agora sobre tudo isso que o Lula andou falando, tanto na entrevista ao site de esquerda, em que ele disse que iria F3 o Moro, quanto depois, quando ele afirmou que o Sérgio Moro estava praticando uma armação, ou seja, tirou a credibilidade da Polícia Federal, tirou a credibilidade do Ministério Público, desautorizou, seus ministros fizeram um papel de ridículo. Flávio Dino, principalmente o ministro da Justiça, a presidente do seu partido fez papel de ridículo, o Randolph Rodrigues, o líder do seu governo no Congresso, fez papel de ridículo e o Supremo Tribunal Federal permanece em silêncio. Logo, esses ministros que se manifestam nos holofotes da imprensa sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, falam mais em entrevistas do que nos autos, mas dessa vez estão em silêncio. E se o Lula afirmou o que afirmou, sem provas, para usar aqui uma manchete favorita da imprensa atual, né, da velha imprensa, que é sem provas, vírgula, Bolsonaro diz que, então, sem provas, Lula disse que Moro cometeu uma armação. Isso é desinformação. E para desinformação, que é o termo utilizado pelo Supremo para falar sobre fake news, mentira, tem mais de um inquérito aberto no Supremo que ele poderia tranquilamente ser investigado. Só para lembrar, no início do governo, a AGU criou a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que vem sendo chamada de Ministério da Verdade. O objetivo era dar uma resposta em enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Ana. O problema é que nesse Ministério da Verdade, quem vigia os vigias, né? Quem julga os juízes? Eles vão decidir o que é verdade e o que não é verdade. Se fizermos uma lista aqui do que foi dito que seria fake news nos últimos 2 anos, 3 anos, principalmente na pandemia, né? As pessoas que questionaram, cientistas, médicos que questionaram vacina, tratamento, enfim, todo o debate científico. Não, isso aqui é fake news e isso aqui não é fake news. Depois, na própria eleição, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, não, isso aqui é fake news. E quem decidia isso? Aqueles aliados ao mainstream, aqueles aliados ao sistema, ao deep state, ao establishment. O próprio computador do filho do Joe Biden, Hunter Biden, foi colocado com uma etiqueta enorme de fake news e de desinformação russa para desestabilizar a candidatura de Joe Biden. Ora, hoje ele é investigado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por tráfico de influência, por todas as informações, né? Hoje o próprio Washington Post, o New York Times, que são veículos alinhados
com o Partido Democrata, eles assumem que o computador existe, que as informações são verídicas. Então, quem decide o que é fake news? E nós sabemos que se qualquer projeto de lei passe no Congresso, que existem políticos e agentes políticos que querem que uma lei passe, como o projeto 2630 do comunista Orlando Silva, é exatamente para censurar quem questiona demais, quem pergunta demais e quem coloca o dedo na verdade, quem coloca o dedo na ferida. Então é preciso censurar essa gente chata que fica perguntando e é preciso censurar o povo que resolveu gostar de política e que resolveu fazer parte desse debate. Augusto, o pessoal está dizendo aqui que arcabouço é arca-bolso com S, tá? Muito bom, muito bom. Aí faz sentido. Augusto. Olha só, vamos botar aqui as coisas em ordem, né? Essa gente falar em fake news, que primeiro fake news é a mentira de fraque, né? Mentira. Essa gente falar em combater mentira é muito cinismo. É muito cinismo. Tem a Advocacia Geral da União criando coisas para combater fake news. Vem aí o Lula dizendo que vai ter um site para combater fake news. Para com essa palhaçada. Temos até um inquérito, faz 4 anos rolando aí, que trata de fake news e não acaba nunca. E é o seguinte, temos aqui fatos a apresentar. A Polícia Federal, num bom trabalho de inteligência, mostrando competência, impediu que fossem sequestrados e assassinados um senador da República, ex-juiz, que colocou o Lula corretamente na cadeia, e sua família, além de outras autoridades e seus familiares, fossem assassinados pelo PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil e que o governo Lula jamais combateu, e isso impediu o que seria um dos maiores crimes da história no Brasil. Isto é o fato. Ponto. Todo mundo sabe que isso é verdade. Me vem a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e diz que com esta operação o Lula tinha dado uma aula de civilidade e democracia ao seu inimigo Sérgio Moro, mostrando que ele protege até quem o perseguiu. Vem o Lula e diz que foi uma armação do ministro, do senador Sérgio Moro. Resumo da ópera. A verdade está claríssima, acabamos de apresentar. Portanto, o Lula e a Gleisi mentiram. O que fazem até agora, fora do inquérito das fake news, que tem gente que não acaba mais por ter dito a verdade? Qual deles, alguém, pelo simples fato de um dizer o contrário do outro, o Lula pregando a vingança e a Gleisi apresentando o presidente raivoso como um homem compassivo, um dos dois mentiu. No caso, a coisa é mais grave porque os dois estão mentindo. Qual vai ser o castigo reservado a eles pelo Supremo? Essa é a pergunta. Estamos terminando mais uma edição de Oeste Sem Filtro e com 64 mil pessoas nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência. Ana, começamos nos despedindo de você. Boa noite. Boa noite, Cris. Obrigada pela condução dessa segunda-feira, iniciando a semana com vocês, é sempre muito bom. Obrigada, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes e a nossa audiência maravilhosa. Muito obrigada pela companhia, 64 mil pessoas. É uma honra ter vocês aqui. Bom descanso e até amanhã. Silvio, boa noite. Boa noite, Cris, querida Ana, um beijo, mestre Augusto. Um abraço, boa noite a você que nos acompanhou hoje. O programa foi muito bom. Até amanhã. Augusto. Boa noite, Cris. Muito bom ter você aqui apresentando, conduzindo os trabalhos. Parabéns. Meu irmão, meu velho amigo Silvio, boa noite. Boa noite, minha parceira indispensável, Ana. Boa noite a você que nos acompanhou até agora.
e assine a Revista Oeste. E você que ficou conosco até aqui, deixe seu like, seu comentário em nosso canal. E se você gosta do nosso conteúdo, como o Augusto acabou de dizer, assine a Revista Oeste. É a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Tenha uma ótima noite.